E aí pessoal, tudo bem? Sou o Kaique aqui do Pão de Queijo e vamos para mais um vídeo de compras aqui no canal, né? É, tem um tempo aí que eu fiquei sem postar. Eu acabei que tinha gravado um vídeo que deve ser o anterior, que vocês vão ver, que foi sobre as compras do primeiro semestre aí do ano, né? De janeiro a maio, que eu fiz o corte. Eu gravei já tem uns 3 meses esse vídeo, acabou que vou estar postando próximo desse agora. Mas enfim, né? Aí acabou também que eu não consegui fazer logo depois dele outro, né? Mensalmente, como eu tinha falado, mas enfim. Esse vídeo aqui vai ser das compras de junho a agosto. Eu tô gravando aqui no meio de setembro, mais ou menos. Então, vai pegar aí esse pedacinho de setembro também, enfim. Então vamos lá, tem bastante coisa pra gente mostrar aqui. Apesar que eu acho que tem muito mangá que é vários volumes da mesma série, né? Então acho que o vídeo talvez não vai ser tão longo quanto os outros. Mas vamos lá, né? Vou ficar enrolando. Vou começar aqui pelos que tem menos volumes para os que tem mais volumes, né? Vou começar pelos mangás hoje. Então comprei aqui Bakuman, volume 9. Bakuman é uma série que eu li só até o 5 por enquanto. E ela tá completa até o 9, a exceção do 8. O 8 eu ainda não peguei, esse 9 ficou com um desconto legal, eu peguei, mas é um mangá que eu tô gostando bastante de ler, né? Quando eu li do 1 ao 5 eu curti bastante. E pretendo já logo dar sequência na leitura. É uma série que eu não quero deixar acumular muito não. Outro mangá que eu peguei foi Lobo Solitário, volume 1. É a reimpressão aí que a Panini tá fazendo. Eu peguei o 1 e o 2 na verdade. Eu já tinha alguns outros volumes, mas eram uns volumes que eu tinha comprado na livraria, que eu achei com um preço bom. E peguei esse volume 1, aí eu li o volume 1 e 2 do Lobo Solitário. Eu gostei do que eu li, achei assim um bom mangá. Até escrevi uma resenha, não sei se quando eu publicar esse vídeo se ela já vai ter sido postada lá no Instagram. Mas eu gostei, mas ele tem alguns pontozinhos assim que me deixaram um pouco preocupado a respeito de como o mangá vai se desenvolver, né? Porque é um mangá muito longo, de 28 volumes. E eu não sei se ele não vai ficar repetitivo ao longo do tempo, né? Porque é um mangá ali meio episódico e tal. E ele, sim, tem coisas bastante interessantes nele. O Itogami é um bom personagem. A narrativa é fodida. O que o Kojima desenha pra mim é o maior destaque do mangá, sem dúvida. Além do traço em si que é bonito, mas a narrativa dele é muito foda. Mas assim, aquela estrutura de roteiro mais episódica e tal, eu acho que ela já começa a dar uma leve cansadinha assim. Eu acho que pode cansar bastante ao longo do tempo se ela demorar muito pra mudar. Que eu sei que tem uma parte que ele fica mais seguindo uma história mais contínua, mais linear, né? Que é a história da vingança do Itogami. Mas contra o clã lá, né? Fudeu ele. Mas eu não sei se vai demorar tempo demais pra chegar até lá. Então eu acho que isso também depois se para também, depois volta para essa estrutura episódica, eu não sei. Mas é uma coisa que me preocupou um pouco, mas eu fiquei afim o suficiente de continuar a ler, então por enquanto eu vou dar sequência na leitura. Eu devo ler ali até pelo menos o volume 5 ou o 10, né, que eu já tenho ali um pedaço 7, 8, 9, 10 ali. Talvez eu complete ali o buraco que tem no meio e leia até o 10 mais ou menos, e aí eu tome uma decisão se eu vou, né, colecionar a série até o final ou não. Mas, assim, vendo pelo aspecto da narrativa dele, você entende porque ele é um clássico, assim, um dos maiores mangás já feitos, né? Aí o próximo mangá é 20th Century Boys, volume 3, aqui do Naoki Urasawa. Esse daqui eu tô com a leitura em dia, eu já li esse volume 3. 20th Century Boys, eu não sei se eu falei no outro vídeo, não sei se já tinha acontecido também, na verdade, eu fiz a assinatura dele. Então, a primeira vez que eu tô assinando na Panini. Eu nunca tinha feito antes porque a galera sempre reclama bastante, né, da assinatura da Panini, que atrasa e tal. Por enquanto o 20th Century Boys foi certinho, né, ele não atrasou, chegou na data certa, né, e veio sem problema nenhum. Então, e acho que o 4 já tá pra ser lançado aí, né. Então por enquanto tá legal.
E vamos ver como vai ser o serviço da Panini, né, nos próximos números aí. Mas é um mangá que eu gostei muito, né, do começo que eu li. Pô, é muito foda, a criação é muito foda. Era o mangá que eu mais queria ter na minha coleção no momento, né? Então, finalmente, né, tô pegando e finalmente tô lendo, né? E gostei demais. Eu acho que provavelmente foi a melhor leitura que eu fiz esse ano. Teria que pensar ali direitinho e ver, né, o que eu li. Talvez eu tenha esquecido alguma outra coisa, mas se eu não me engano, eu acho que foi a melhor leitura que eu fiz esse ano até agora. E, porra, o mangá é muito foda mesmo. Aí seguindo aqui, eu tenho o Billy Bat, os volumes 2 e 3, que é dessa edição, né, 2 em 1 também, que também é do Naoki Urasawa, né, só que o Billy Bat eu não fiz assinatura, eu tô pegando ele avulso mesmo, porque a assinatura, a promoção que tava lá não tava valendo tanta pena, e o Billy Bat os volumes estão bem mais caros, aí eu tô pegando avulso mesmo, quando pego um desconto melhorzinho. Billy Bat eu só li o volume 1, eu gostei pra caramba também, mas eu ainda prefiro 20th Century Boys. Eu achei mais interessante a história do 20th Century Boys, né? Me deixou mais afoito pra ler. Mas o Billy Bat também é bem legal, só que ele eu tô achando que eu vou esperar completar pra ler tudo de uma vez, porque o próprio 20th Century Boys também eu tô meio num dilema se eu continuo lendo ou não. E eu quero ver, né? Porque as histórias elas são muito contínuas ali, né? Muito dinâmicas, é muita coisa acontecendo o tempo todo, e aí você vai ler depois de um tempo, você já esqueceu onde que estava. Então, eu acho que os mangás do Urasawa, eles funcionam melhor em maratona, então pode ser que eu deixe pra ler ele só quando completar. Só que o 20th Century Boys eu tô muito hypado pra ler ele, né? Então eu não sei se eu vou dar conta de esperar. Mas por enquanto tá isso aí, esses dois. Aí pessoal, seguindo aqui, eu tenho uma série que eu completei aqui, graças a Deus. Como é bom completar a coleção, velho. E é Bleach. Então eu peguei aqui os 3 volumes que faltavam. Eu não sei se algum desses tinha entrado no vídeo passado também. Mas peguei aqui o triozinho final aqui que faltava do Bleach, que é o 24, 25 e o 26, né? E fechei Bleach. Menos uma coleção aí pra gente comprar, né? Bleach a Bleach dá até vergonha, eu não li nada, eu completei a coleção sem ter lido nada. Mas agora pelo menos eu leio o mangá inteiro de uma vez, né? Mas eu ainda devo demorar um pouco porque eu tô a fim de ler One Piece primeiro. Então que eu li One Piece só até Skypiea. E aí eu acho que eu vou continuar One Piece até alguma parte ali, até onde eu tiver a fim de ler. Até talvez a guerra ali, não sei. E aí depois talvez eu vá pro Bleach, depois não sei ainda. Mas Bleach vai demorar um tempo ainda pra eu ler, não é por agora não. Aí, né, fechando uma coleção, aí iniciando outra, né, que é a vida do colecionador é assim. Mas essa daqui eu acho que vai ser rapidinho, essa daqui vai ser tranquila de fazer. Eu peguei um packzinho aqui, né, de mangás usados, que é Hellsing. Hellsing é um mangá que eu sempre tive interesse de ler, que eu acho maneiro assim, o design dos personagens e tal. Acho que é um mangá bem assim, é um mangá meio clássico, né, bem de porradaria mesmo. E é um mangá que eu sempre tive interesse, só que tipo, eu nunca parei muito pra ficar procurando ele também, era um interesse assim, mas nunca, sei lá, corri tanto atrás dele. Mas aí a JBC anunciou a reimpressão, né, dele. E é um mangá também relativamente curto, né, são só 10 volumes. Eu até imaginava que quando ele voltasse, talvez seria numa nova edição, uma edição 2 em 1, alguma coisa assim, né? Que compila, né, você encaixaria ele em 5 volumes certinho. Acho que seria até uma ideia melhor, sinceramente, do que só relançar a edição Tanco. Mas enfim, né? Mas eles anunciaram, né, a reimpressão da edição Tanco mesmo. E aí eu fui dar uma olhada em mercado de usado para ver se eu achava alguma coleçãozinha barata. E achei esse packzinho aqui, que foi do 3 ao 9. Tipo, R$70, saiu R$10 cada mangá. Então foi um preço bem bom, eu achei. Então eu peguei e eu vou mostrar todas as capas aqui.
E aí agora, né, já com a reimpressão eu pego o 1 e o 2 da reimpressão, que eu acho que usado talvez não seja tão fácil de achar, deve estar meio esgotado. Mas eu pego o 1, 2 e o 10 da reimpressão e fecho já a coleção, bem de boa. E aí vou poder, né, ler esse mangá aqui. É um mangá que eu, assim, eu tenho interesse em ler, mas eu não sei se eu vou, tipo, curtir ele pra caralho, porque não sei, que é um mangá talvez seja meio raso, meio só porradaria ali, tipo meio com violência só, e é isso. Não sei tanto o que esperar de Hellsing, mas é um mangá que muita gente fala bem assim, né, tem essa estética interessante, então vou ler e vamos ver o que eu acho, né. Peraí que eu vou pegar o que mais vai vir aqui. Seguindo aqui, gente, também é uma coleção nova, só que essa eu já peguei completa. Um mangá que eu sempre tive bastante interesse também em ler, que é de um dos maiores gênios aí dos mangás. E eu estou falando de Dr. Slump. Peguei aqui o box da coleção completa, né? Com todos os seus 18 volumes aí. E isso aqui é uma coleção que eu sempre quis ter. E porque, né, Dragon Ball todo mundo já viu, né, e tal, todo mundo sabe. Mesmo quem nunca viu sabe o que acontece. Mas eu tinha muita curiosidade de ler isso daqui, né, porque do Akira Toriyama é anterior a Dragon Ball e dizem ser muito engraçado. Então é uma série que eu sempre tive muito interesse. E aí a Panini relançou nesse box aqui que tá bem bonito. E diferente do box do Gantz, ele tá na orientação correta que os mangás normalmente ficam, né, aqui em pé. Então eu acho que ele tem um aproveitamento de espaço melhor, né? O Gantz, os mangás ficam tipo, ele fica assim, sabe? Os mangás ficam deitados, eu não gostei disso. Achei que parece que você tem um mau aproveitamento de espaço na estante. Mas então tá aqui o box do Dr. Slump, também ficou um preço muito bom. Peguei esse daqui com quase 60% de desconto pela Panini, mas dentro do Magalu lá deles, do marketplace do Magalu, né? Então achei que saiu um preço bem bom mesmo. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Deixa ele aqui, assim, não vai dar pra aparecer tudo, né? Mas aí, Dr. Slump agora também lê. E eu não tenho a coleção de Dragon Ball, né? Eu quero muito ter a coleção dos mangás do Dragon Ball. E eles relançaram em box também. Então acho que eventualmente eu vou pegar o box. Só ficar um preço bacana também. Tomara que pegue uns 60%, igual do Dr. Slump também. Mas ficando um preço legal eu vou pegar com certeza. Que é um mangá que eu quero bastante ter na minha estante, né? Agora que eu tô pegando o 20th Century Boys, né, que era o mangá que eu mais queria ter, com certeza agora meus dois sonhos de consumo assim são Dragon Ball e Naruto. Então eu vou pegar o Dragon Ball dessa versão do box, e Naruto eu vou esperar uma edição melhor, porque eu não gosto da Gold, eu acho ela muito ruim. E então tem que esperar a Panini aí. Podia, né, relançar num 3 em 1 aí, né, igual o Bleach e One Piece, seria o ideal. Vamos ver se rola, né. Então deixa eu dar uma organizada aqui de novo para chegar mais coisas. Então, pessoal, voltando aqui e falando que de edição 3 em 1, né, que eu tinha comentado ali sobre o Naruto, né, a próxima aquisição foi One Piece. Acho que eu tinha falado no vídeo anterior que eu tinha ficado bastante tempo sem comprar One Piece, acho que quase um ano, porque não tava ficando com desconto bom, eu só pego quando fica com 50% ou beirando isso. E finalmente teve uma boa promoção no site da Panini, então eu peguei tudo que eu tava atrasado de One Piece, né? Então eu peguei aqui o 23, One Piece 24, 25, 26, parece que é já a parte do Flamengo aqui, 27, 28, o 29, 30, na altura que tá ficando isso aqui, 31,
32, 33. Caralho, vai sair do vídeo. 34. E por último, finalmente, One Piece 35, que acho que aqui já vai bater no volume 105 da edição Tanco. 105? É isso mesmo? Não sei agora, eu tô meio ruim de conta. Nos 100 e poucos aí do Tanco. Então, consegui chegar no One Piece praticamente no volume atual, né? Eu acho que dessa edição 3 em 1 acho que agora tá faltando 2 e eu encosto no Japão mesmo. E finalmente, né, foi uma saga, né, assim, considerando que já tá praticamente completo, uma saga bem longa e bem difícil, né, de colecionar One Piece, porque é uma coleção muito longa. Esses volumes, por mais que eu acho que eles tenham um ótimo custo-benefício pro que está sendo praticado hoje no mercado, ainda assim é um volume caro, né, um volume de R$80, por mais que eu não paguei R$80 em nenhum desses, né, eu paguei 40 e poucos, por aí. Mas ainda assim, né, e principalmente porque acumulou muito, então você fazer uma compra dessa de uma vez só pesa mesmo, né? E aí é meter 2 vezes no cartão e se controlando nos próximos meses, né? Porque senão realmente fica difícil, né? A coleção você não pode ser uma coisa que te endivida, né? Que te faz um mal à sua saúde financeira. Então tem que ser feito com bastante responsabilidade, né? Mas para mim, pelo menos, eu prefiro fazer dessa forma, né? De esperar bastante tempo, se for preciso, mas quando pegar, mesmo que você pegue muita coisa e dê uma sangradinha ali, mas você tá pegando tudo com muito desconto, né? Então vale a pena. E por mais que depois no futuro, se você precisar se desfazer da coleção, eu não pretendo, né, não me desfazer do One Piece, porque o que eu li eu gostei muito. Mas a gente não sabe, né, como é que vai ser o dia de amanhã, o que pode acontecer, então se eu precisar me desfazer, eu sei que eu consigo recuperar o dinheiro que eu investi aqui, eu não vou... Porque às vezes você comprar uma coisa muito cara, talvez na hora de vender usado você não vai conseguir recuperar a grana, né? Então por isso que é importante também você saber mais ou menos, né, o valor das coisas, o que você tá pagando. Enfim, One Piece eu só li até o volume 11, né, eu li acho que já vai fazer uns 2 anos. E aí acabou que eu paralisei a leitura, não continuei mais, mas eu tô pretendendo voltar, quero ainda esse ano voltar a ler One Piece, igual eu falei. Não sei se eu já vou ler uma maratona inteira até o volume atual, talvez eu leia ali mais uns 10 volumes ali, mais ou menos, que eu acho que é onde vai dar o final da guerra, e aí começa, tem lá, eu acho que o time skip, né, porque eu não vi o anime, eu não sei direito, eu sei mais ou menos assim por cima. Então, mas eu acho que mais ou menos ali pelo volume 21 é quando começa aí essa segunda etapa, né, digamos assim, de One Piece. Então, eu acredito que eu devo ler até essa parte e fazer mais uma pausa ali de mais alguns meses, né, até para dar um respiro também, porque eu já devo ficar, quando eu começar a ler, eu já devo demorar aí, sei lá, uns 2 ou 3 meses para ler essa parte toda. Então, aí eu devo dar um respiro ali, depois de um tempo aí eu volto e vou até o atual, né? E aí fico atualizado com o mangá. Minha ideia é mais ou menos essa. Mas tá aí, pelo menos já ter praticamente tudo aqui já é muito bom, né? Também não corre risco de um volume aleatório esgotado, nada, e aí ficar aquele buraco chato na coleção. Apesar que com essa coleção do One Piece eu não notei isso acontecendo, não notei nenhum volume ficando raro. Pelo menos, né, até onde eu sei, assim, até onde eu vi. Mas enfim, é isso aí. E agora, aí terminei os mangás, agora vamos pro comics. Que até que tem uma pilhazinha até boa também, né? Vamos lá. E aí, gente, indo pra parte dos comics agora. Então vamos lá. Tem aqui compra da Panini e de usados também de Shopee, essas coisas. Então o primeiro aqui que eu peguei foi esse Miss Marvel aqui, volume 2 do Marvel Teens, né? É o Metamorfose, que é o segundo volume aqui da Kamala Khan e que fecha a primeira fase da personagem aqui da J. Willow Wilson, que é a primeiro, né, revista mesmo da personagem, já fecha nesse segundo volume, então é uma fase até bem curtinha.
Eu tinha o primeiro, e aí na época eu não peguei o segundo. Aí eu acabei vendo isso aqui baratinho na Shopee, R$15, eu acabei pegando. O primeiro volume eu li, assim, ele era legal, mas é uma HQ bem assim, para um público adolescente mesmo, né? Bem voltado ali pra ser aquela HQ, tipo, meio que mais de aventura, assim, bem teen mesmo, né? Então, eu acho que eu até falei isso no meu vídeo de coleção. E é uma HQ legalzinha, mas nada demais também. Mas aí, como eu vi essa aqui barata, eu falei, vou pegar só pra fechar essa coleçãozinha mesmo. E só que eu acho que eu nem vou ficar com essa HQ, porque eu não tenho nenhum apego a essa personagem. No MCU também ela não fede nem cheiro, eu nem vi o filme dela, a série, né? O filme lá do The Marvels, nem senti vontade de ver. E como a HQ também, assim, não é ruim, mas também não é nada demais, eu acho que eu nem vou manter. Eu até já anunciei, e aí esse packzinho com os 2 volumes e boa. Aí eu tenho aqui também outro Marvel Teens, mas esse sim é bom, que é o do... Não que o da Kamala seja ruim, mas do Miles é bem melhor, cara. Do Miles Morales aqui, que é o volume 6. Que é uma coleção que acho que agora fecha no volume 7, finalmente. Que fecha todo o run do Bendis no Miles Morales, né? Eu acho que essa parte aqui já é pós-Guerras Secretas, o Miles já tá dentro do universo regular da Marvel. E esses volumes eles tinham ficado absurdamente caros, porque a Panini meteu a mão. Olha aqui, mano, R$87,90, volume nem formato americano é essa porra. E aí eu tinha parado a coleção no volume 3, porque ela tinha uma proposta de ser quadrinhos com formato menor para serem mais acessíveis. E aí eles fizeram até o volume 3 assim, foi legal. Depois eles meteram essa de botar o volume R$80, aí acho que ninguém comprou. Aí eles tiveram que pôr desconto no site, aí isso daí saiu pelo preço que deveria ser o original de 30 e poucos reais. Aí eu fui e peguei, né? Peguei os anteriores, né? O 4, 5, e agora peguei o 6. Aí fica faltando só o 7 e eu fecho a coleção. E pelo menos o 7 ele tem um preço de capa mais em conta, é 40 e poucos, então, né, eventualmente eu pego. E esse do Miles Morales eu acho que eu li os 2 primeiros. Não sei exatamente agora. Só que também não é uma coisa que eu vou ler tão por agora, porque na verdade vai demorar bastante tempo eu ler isso aqui, porque como vai lançar aquela coleção do Homem-Aranha Ultimate, né, o Homem-Aranha Ultimate clássico, não esse novo que tá tendo agora, eu quero muito fazer aquela coleção, que é uma das coisas de super-herói que eu mais quero ter na minha coleção, é o Aranha Ultimate, né, dos anos 2000. Então, como vai lançar isso, eu devo ler, né, e ir pegando e lendo todo o Aranha Ultimate, e aí quando ele terminar, né, que o Miles é a continuação, né, depois que termina ali o Aranha Ultimate Peter Parker. Então aí só depois eu acho que eu vou reler, né, o comecinho do Miles e seguir com esses outros volumes. Aí continuando aqui, peguei Leões de Bagdá, HQzinho aqui da Vertigo, do Brian K. Vaughan, que é um autor que eu gosto muito. Essa HQ ela tá no meu radar desde quando eu comecei a colecionar, desde 2018, 2019. Essa HQ tá na minha lista de desejos e eu nunca comprava, porque eu sempre ficava enrolando e esperando ficar um preço melhor assim. Aí eu vi essa edição usada aqui na Panini, eu tava precisando de alguma coisa para juntar no carrinho para dar cupom de desconto, aí eu peguei isso daqui e falei, vou pegar logo. Depois de 8 anos aí eu vou comprar essa porra. Comprei, já li, é uma leitura bem rápida, bem gostosa. É uma HQ muito boa, né? A arte é linda. E vai falar aí sobre... tem uma história real, que foi um grupo de leões que fugiu do zoológico de Bagdá durante os ataques, né, da Guerra do Iraque, em 2003, lá que os americanos atacaram, né? E aí os leões fogem do zoológico, né? Aí o Brian K. Vaughan cria uma narrativa que os leões conversam e tal, né? Tem uma vibe um pouquinho Disney, assim, mas é uma HQ muito boa e séria, né? E triste também, né? O que acontece no final. Mas é uma boa leitura. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, mas é uma boa leitura. Eu gostei. Seguindo aqui tem o Grandes Heróis DC aqui, 952, com essa coisa horrorosa aqui, desse lettering feio, design horroroso dessa coleção. E essa capa também, pelo amor de Deus, né? Não tinha nenhuma ilustração melhor. Cara, que capa feia, puta que pariu. Mas
Essa fase aqui é a fase do Batman e Robin, do Tomasi, dos 952. Todo mundo fala muito bem dessa fase. Eu quis, né, dar uma chance pra ela, ainda não li, mas já vai ser uma das minhas próximas leituras agora. Que eu tô lendo, comecei a ler o Batman Corte das Corujas, lá do Scott Snyder, que também é dessa coleção aqui. E aí depois que eu ler o Corte das Corujas, aí eu vou ler essa fase aqui do Tomasi, né, com Patrick Gleason, né? Isso. Aí tem o Greg Capullo também, legal. Aí eu vou ler essa fase aqui. Dizem que é muito boa, né? Vamos ver se eu vou curtir. Peguei também, e esse é o volume 3 dessa fase aqui, eu acho que deve fechar lá para uns 6 ou 7 volumes. Aí peguei também Cavaleiro da Lua, a Vingança, né, do Cavaleiro da Lua, que é a continuação da fase lá do Jed McKay, que eu li até o volume 4, aí tem o 5, termina essa primeira etapa e depois entra nessa aqui da Vingança. O que eu li, eu gostei bastante do Cavaleiro, né, dessa fase do Jed McKay, e aí vai dar essa continuação aqui. Tô bem interessado, até, e principalmente por causa da arte. A arte é muito foda. E espero que mantenha o fôlego da publicação, né? Porque acho que talvez daqui já seja o run mais longo da história do Cavaleiro da Lua, né? Então vamos ver, né? Como é que o McKay vai trabalhar, se ele vai conseguir, né, deixar a trama, continuar deixando a trama interessante. Os 4 volumes que eu li eu achei muito bons. Aí aqui também eu tenho The Walking Dead, volume 21, que eu tô fazendo Walking Dead, só li um capítulo ali do primeiro volume, e depois eu acabei parando, mas eu quero voltar a ler assim que possível. Aí eu acho que eu já tenho completo, se não me engano, até o 16, e aí eu peguei esse 21 aqui, porque eu vi barato na Shopee, né? Foi inclusive na mesma loja que eu peguei o Miss Marvel lá, aí peguei esse The Walking Dead junto, tava 15 conto. Seguindo aqui, outra obra do Kirkman, que é o hype do momento aí, né? Hype do ano, que é Invencível. Aí aqui eu tenho do 3 ao 5, 3, 4, 5. Eu ainda não li nada, que eu tava esperando juntar mais alguns volumes para eu fazer uma primeira leitura, porque eu sei que o comecinho ali ia ser muito igual à primeira temporada do desenho, né? Eu só vi a primeira temporada do desenho. Então eu acredito que capaz nesse 5 ainda vai ser só a primeira temporada ainda. Possivelmente ela deve acabar aqui mais ou menos nesses 5, eu acho. Mas vamos ver, eu tô curioso. Só que Invencível é uma coisa assim que eu tô curioso pra ler, mas por ele ser uma coleção muito longa, eu não sei se eu vou fazer ela inteira. Eu não sei se eu vou seguir com ela. Pode ser que eu acabe dropando, porque pode ser que isso já aconteceu comigo, por exemplo, em The Boys, que eu entendi, né? Eu li os 2 primeiros volumes de The Boys lá atrás, lá em acho que 2020 ou 2021, e eu achei a série melhor. E como também a HQ era longa, eu preferi ficar só com a série e dropei a HQ. Talvez acontecesse a mesma coisa com Invencível, né? Eu vi que eu folhei os primeiros volumes assim, eu vi que aquele final do primeiro episódio, que é muito impactante, né? Ele é bem rapidinho na HQ, né? A luta que acontece ali. E aí eu achei ela bem mais interessante, né, bem feita no desenho. Então eu não sei se no decorrer da HQ, se vai acontecer, eu vou ter essa mesma sensação. Então pode ser que eu acabe lendo esses 5 volumes e acho que vale mais a pena ficar só com o desenho mesmo, que convenhamos, né, a gente vê de graça. E né, a HQ é muito longa, então eu vou ler e vou decidir o que eu vou fazer em relação ao Invencível. Mas pode ser uma coisa que realmente eu acabo dropando. Aí vamos lá. Aí as próximas 3 compras são compras bem legais aí, são as últimas aqui do vídeo. Que são 2 coleções que eu vou ter fechado. Finalmente, agora eu fechei de verdade, agora é sem bait. Fábulas, fechei Fábulas. Fechei essa porra. O Mais Belas volume 2 aqui. Parece que todo vídeo que eu faço também de compra tem Fábulas, né? Puta que pariu, velho. Não acabava esse trem, mas agora sim acabou. Agora eu não vou comprar o resto, que uns outros spin-offzinhos que tem lá, foda-se, também não quero. Que eles se passam depois do fechamento principal da série, então eu não quero. Então eu peguei Fábulas.
Aí fechei também Lucifer, mais um que eu fechei aí. E também é outro que parece que todo vídeo que eu faço aparece, mas... E nem é tão longo, né? 5 volumes, mas... Caro pra caralho essa porra. Graças a Deus acabou. E com essas duas aqui, na verdade, eu faço um feito, assim, bem relevante da minha coleção, que é... Eu completei praticamente tudo que eu queria da Vertigo. Então, todas as grandes séries ali, as séries principais, eu tenho completas. Talvez ainda tenha uma ou outra coisinha. É tipo um Leões de Bagdá, assim, avulso, que eventualmente eu possa acabar pegando, né? Sei lá, Livros da Magia eu não tenho. Mas, né, é aquele voluminho lá do New Game. Mas o grosso que eu queria da Vertigo eu já tenho. Então, porque acho que Patrulha do Destino, acho que eu não vou pegar, não tenho interesse. É muito brisado ali, Morrison muito louco. Invisíveis é pior ainda, que falam que Patrulha do Destino já é brisado, Invencíveis é mais brisado ainda. E é aquele tipo de gibi que você não entende nada, então geralmente não curto muito essa pegada, né? Então eu não devo pegar. Então acho que o que eu mais queria da Vertigo eu tenho. Tem uma coisa que eu ainda queria muito, só que não tem como meio que pegar, sabe? É muito difícil, que é o Vikings lá do Brian Wood, né? Que é o original Northlanders, que não saiu completo no Brasil e nos Estados Unidos também as edições são esgotadas, então também, né, importado não tem para comprar. Então é uma série bem complicada e então assim, fica esperando um relançamento, seja na gringa ou seja aqui, que o que tem disponível no mercado é muito difícil, né, de comprar. E eu até já olhei para comprar esse tipo assim no eBay, assim, só que tipo é muito caro, velho, não dá. Porque o frete do eBay é tipo assim, dá, sei lá, 100, 200 dólares, sabe? Aí vai dar, sei lá, 600, R$1.000 de frete, não tem como. Então, mas aí, né, no geral, o Vertigo eu completei tudo que eu queria. Isso é muito bom, né? Uma editora a menos aí pra editora, né? Mas uma vertente de quadrinho a menos aí pra eu comprar. Agora tem que ler, né? Que eu tenho muita coisa atrasada pra me ler da Vertigo. E a última compra aqui, que é uma compra muito especial aqui pra minha coleção, que é o primeiro quadrinho dessa equipe que eu compro, que eu nunca comprei, nunca tive nada deles, nunca li nada deles. E também é o primeiro desse formato que eu compro, né? Que é um formato aí até meio polêmico, mas que eu gosto, para falar a verdade. Eu acho interessante a proposta dele, eu acho que ele ocupa um papel bem importante, que ele permite publicar coisas que provavelmente não seriam publicadas em outro formato. É caro, mas enfim. Que é o meu primeiro ônibus, e justamente do Quarteto Fantástico, pelo Jonathan Hickman. Então, por que eu peguei isso daqui? Primeiro porque eu queria ter um ônibus na coleção, né? Todo mundo tem um espírito de lombadeiro, né? Apesar que ultimamente eu tô gostando muito de colecionar comics, assim, edições mais antigas, em capa cartão e tal, porque economiza espaço, mas eu também acho interessante como colecionismo. Mas essa fase não existe em outro formato, só em mensal mix e tal, então não é muito interessante de pegar, né? E o Hickman é um escritor que eu gosto bastante. E aqui tem essa fase do Quarteto Fantástico dele, é muito elogiada e é tida como digamos, um prelúdio para o que ele vai fazer depois nos Vingadores, que vai levar ao Guerras Secretas. E então é uma fase, assim, em termos cronológicos, importante. E além disso também ela se passa ali durante mais ou menos o período do Marvel Deluxe, lá da Panini, né? Eu não sei por que eles não lançaram isso daqui na época do Marvel Deluxe, sinceramente. Mas é mais ou menos aquele momento ali da Marvel de 2008, 2009 ali. Então, para eu ter mais uma completude da cronologia da Marvel dessa época ali dos anos 2000, que é um período assim meu de comics favorito, então eu quis pegar isso daqui, né? Igual eu falei, é um escritor que eu gosto, e também porque eu nunca tinha lido nada do Quarteto. Porque o Quarteto é uma equipe que nos últimos anos aí, talvez essa daqui tenha sido a última grande fase da equipe de fato.
né, nos últimos anos aí a Marvel deixou eles de escanteio por uns anos, eles ficaram, acho que mortos lá, desaparecidos, aí depois voltaram, mas não teve nada assim muito de relevante, muito bombástico. E as HQs antigas deles lá, as fases, né, do Stan Lee, com o Jack Kirby e do John Byrne, que geralmente são as mais faladas, são gibis muito antigos e eu não gosto, aqueles gibis cheios de texto, com uma narrativa lenta e um clima assim mais infantil e mais ingênuo que eu sinceramente não curto. Então eu nunca tive vontade de ler essas fases. Até ali do Jack Kirby eu tenho vontade de ler uma coisa em outra, talvez ler a trilogia do Galactus. Eu vi o filme, né, tem 2 dias, o filme novo do Quarteto, então até que me hypou um pouco pra ler lá a saga original do Galactus. Mas não é uma coisa que eu morro também de vontade, que eu, nossa, sabe? Eu sei que provavelmente não vou curtir muito, porque eu particularmente não gosto de gibi antigo assim. Mas aí, então, pra mim isso daqui foi a melhor solução pra eu poder ler algo do Quarteto que eu acho que eu vou gostar. E também, igual eu falei, porque eu queria ter um ônibus na estante, né? E aí isso daqui é fechado em 2 volumes, né? Eu vou comprar o segundo ainda. Tem ali, digamos, um preâmbulo dessa fase, que seria o Quarteto Fantástico do Mark Millar, mas que todo mundo fala que é bem mais ou menos. Sim, é bom ler ele antes disso? Mas não é necessário. Então eu decidi ignorar e foda-se, porque, né, dane-se. E vou ler o que interessa mesmo, né, que é a fase do Hickman. E aí, né, pra ficar ainda mais preparado pro que ele faz nos Vingadores depois que eu já tenho aqui, né. E até seria, falando a verdade, seria uma boa pedida de ônibus pra Panini, esse Vingadores do Hickman aqui, né. Por mais que já exista essa coleção capa branca aqui, mas eu acho que já deve ter uns volumes esgotados, é uma coleção meio antiga já. Acho que caberia um ônibus dessa fase. Vamos ver se eles lançam aí alguma coisa nesse sentido. Acho que principalmente o Guerra Secreta está bem esgotado. Mas foi isso aí, minhas compras desse período aí, né, de junho a meio de setembro. Mas é isso aí, comenta aí o que vocês compraram nesse período aí também, nesses últimos meses. Qual foi a compra mais, digamos, relevante e mais interessante, né, da coleção aí. E é isso aí, tamo junto, valeu.